dos heróis mais notórios de Israel era Kamal Amin Tabit, ou Eli Cohen, o maior espião israelense da história. Qual é a história do notável israelense que infiltrou-se no alto escalão do governo sírio? Como ele ganhou a confiança de um país inimigo e passou seus segredos para sua pátria por mais de 3 anos até sua execução pelos sírios em 1965? Para falar de Eli Cohen, precisamos primeiro mencionar o Mossad, a agência israelense. O Mossad foi criado em 13 de dezembro de 1949. Os agentes do Mossad têm participado de várias iniciativas de coleta de inteligência e contra-terrorismo desde então. Certamente conhece algumas de suas ações, como a captura do nazista foragido Adolf Eichmann, idealizador da solução final do Holocausto, e sua entrega à justiça de Israel em 1960. Agentes do Mossad rastrearam e eliminaram líderes do Setembro Negro, grupo terrorista do Massacre Olímpico de Munique, em 1972. Também, o Mossad realizou centenas de operações em Israel e globalmente, mas são menos conhecidas, o que é meio que o que você esperaria de uma das principais agências de inteligência do mundo, certo? A maioria das grandes agências de inteligência possui MVPs desconhecidos, sendo Eli Cohen um deles no Mossad no começo dos anos 1960. Mas quem era ele? Como um homem comum na faixa dos 30, se tornou o bem mais precioso do Mossad. Vamos começar do início. Ele nasceu em 1924 para pais judeus sírios que viviam no Egito. A casa dos Cohens era o núcleo do sionismo e do orgulho judeu, imigrando para Israel assim que foi estabelecido em 1948. Eli permaneceu no Egito para finalizar sua graduação em engenharia e coordenar atividades judaicas e sionistas. Até 1956, a atmosfera crescentemente antissemita no Egito tornou-se insuportável para um judeu. Então Eli juntou-se aos seus pais e irmãos em Israel. Casou-se com a iraquiana judia, Nádia, e tiveram 3 filhos. Ele começou a procurar trabalho, e em 1957, as Forças de Defesa de Israel o recrutaram para um trabalho de escritório como analista de contra-inteligência. Mas o trabalho o entediava, e Elia tentou conseguir um emprego no mais emocionante Mossad. Ele se candidatou a uma posição, mas foi negado porque o consideraram potencialmente imprudente para a instituição, onde ser discreto e cauteloso era essencial se você quisesse permanecer vivo. Porém, ele continuou no radar do Mossad, em parte por falar vários idiomas como inglês, francês e árabe, e também por sua memória fotográfica. Em 1960, Meir Amit, diretor do Mossad, buscava um agente para infiltrar-se no governo sírio em Damasco. Frustrado, Amit buscou no arquivo da agência após não encontrar nenhum candidato adequado nas entrevistas. Ele se deparou com um arquivo com o nome de Eli Cohen e ficou intrigado. Nas próximas semanas, o Mossad vigiou secretamente o judeu que falava árabe, julgando-o adequado para recrutamento e treinamento. Eles contataram Cohen, entusiasmado com a chance de trabalhar no Mossad. Claro, ele desconhecia sua missão. Por meio ano, ele se levantava ao amanhecer para treinar com um homem chamado Itzhak. Primeiro, Itzhak desenvolveu a memória fotográfica de Eli. Lançava itens em uma mesa. Lápis, chaves, cigarro, shekels. Cohen observava-os por um instante, fechava os olhos e detalhava a aparência deles. Depois, Cohen aprendeu a identificar rapidamente vários modelos de tanques, aeronaves e canhões. Itzhak também ensinou a ele truques do ofício, como rastrear um alvo e evitar ser seguido. Cohen também aprendeu árabe com sotaque sírio. Finalmente, Cohen aprendeu a operar um pequeno e avançado transmissor de rádio, que lhe seria útil nos anos seguintes. Eli Cohen finalizou o treinamento como agente do Mossad, pronto para a ação. Agora, seu real trabalho de espionagem iniciaria. Cohen foi dado uma identidade falsa de empresário sírio próspero na Argentina. Em 1961, Cohen se despediu de sua família em Israel, sem certeza de quando ou se os veria novamente. Embarcou como Eli Cohen, trocou seu passaporte em Zurique e desembarcou na Argentina como Kamel Amin Tabit. Ele dava grandes festas em sua casa, onde altos funcionários sírios, aeromoças, secretárias e estrelas da música árabe se envolviam em atividades sérias de classificação X. Eli, por outro lado, se envolvia em sérias atividades de coleta de informações, fingindo estar intoxicado enquanto ouvia os sírios de alto escalão falarem livremente sobre seu trabalho. Isso possibilitou sua aproximação com líderes e estrelas políticas emergentes. Estes incluíam Amin al-Hafiz, que eventualmente se tornaria o presidente da Síria. Em 1962, Cohen foi a Damasco como Tabit,
auxiliado por um influente empresário sírio que acreditava em sua história. Em Damasco, Thabit juntou-se ao partido Ba'ath, que buscava unir o mundo árabe em um estado. Em 1963, o partido Ba'ath realizou um golpe, instaurando o amigo de Cohen, Amin al-Hafiz, como presidente. Al-Hafiz admirava Cohen, ou seja, Kamal Amin Thabit, tanto que supostamente o considerou para o cargo de ministro da Defesa. Cohen se escondeu à vista de todos. Sua nova casa estava localizada entre embaixadas, residências de empresários ricos e líderes do país. Cohen escondeu seu equipamento de transmissão secreto em diversos esconderijos em sua casa. Diariamente, seja de manhã cedo ou à noite, Cohen mandava mensagens para Israel. Sua casa ficava perto do quartel-general do exército, de onde eram constantemente enviadas transmissões militares. Era a cobertura perfeita para Cohen, já que não se distinguia suas transmissões das mensagens do exército. Por 3 anos, ele coletou informações confidenciais sobre o governo e planos militares sírios de seus novos amigos, transmitindo centenas de relatórios aos colegas do Mossad via rádio. Também enviou relatórios com tinta invisível. Por anos, ele conheceu detalhes exclusivos da alta defesa síria. Cohen compartilhou informações sobre alguns dos planos da Síria contra Israel. Um plano visava cortar o fornecimento de água para Israel, desviando o rio Jordão do lago Kinneret, principal fonte hídrica israelense da época. Cohen identificou o local, o exército israelense bombardeou e destruiu os planos. Infelizmente, isso levaria mais tarde a suspeitas sírias de um infiltrado no governo. Cohen reuniu informações cruciais para as vitórias futuras do exército israelense, consolidando seu legado como um fator-chave para o sucesso de Israel na Guerra dos 6 Dias de 1967. Cohen conseguia visualizar e reproduzir perfeitamente mapas, incluindo os de onde o exército sírio construía bunkers. Supostamente, ele sugeriu plantar árvores perto dos bunkers das colinas de Golã para proporcionar sombra e camuflagem aos soldados sírios, sob o pretexto de preocupação com o conforto deles. Posteriormente, as forças de defesa de Israel usaram tais árvores como referência para seus disparos. Sem Cohen, Israel possivelmente não teria conquistado as colinas de Golã, vitais para a defesa do norte do país e responsáveis por 30% do fornecimento de água. De 1962 a 1964, Cohen visitou sua esposa e filhos em Israel apenas 3 vezes. Na última viagem a Israel em 1964, Cohen demonstrou preocupação com o novo líder da inteligência síria, que desconfiava dele. Cohen solicitou o desligamento da missão, mas oficiais de inteligência o persuadiram a retornar à Síria, assegurando que seria a última vez. Em 1964, Cohen percebeu que sua paranoia tinha fundamento. As forças sírias buscavam um informante responsável por vazamentos de inteligência interna. Em janeiro de 1965, o exército impôs um silêncio no rádio para tentar localizar o informante, esperando identificar transmissões ilegais com equipamentos de rastreamento soviéticos. Um silêncio quase total se abateu sobre as comunicações do exército, exceto por uma única transmissão. Funcionários rastrearam a transmissão até a origem, impossível confundi-la. Vinha da casa de Kamal Amin Thabit. 4 oficiais pegaram Thabit, enviando uma transmissão para Israel em sua casa. O espião foi preso, interrogado, torturado e julgado em um tribunal militar onde nem sequer lhe foi permitido se defender. Isso irritou muitos, incluindo o Papa Paulo VI, que solicitou misericórdia a Cohen pelos sírios. Mas eles não ouviram. Cohen foi julgado culpado e sentenciado à morte. Nesse período, os sírios espancaram repetidamente Cohen buscando informações, mas ele resistiu. Antes da execução, encontrou-se com um rabino sírio e enviou uma última carta para a esposa, onde escreveu: "Não lamente o passado, olhe para o futuro. Estou te enviando últimos beijos. Reze por minha alma." Em 18 de maio de 1965, Eli Cohen foi enforcado em uma praça pública. Mais de 10.000 sírios saíram para vê-lo morrer. Judeus globais, através da TV, descobriram como um homem individualmente frustrou diversos planos desastrosos para o Estado judeu, arriscando sua vida diariamente por 4 anos. O sucesso de Eli Cohen como espião humilhou a Síria a tal ponto que os líderes se recusaram a entregar seus restos mortais à família ou a Israel. Porém, os israelenses tentaram trazê-lo de volta para casa. Um oficial de inteligência israelense tentou, anos após a morte de Cohen, contrabandear seus restos, mas o plano foi revelado.
Em resposta, os sírios reenterraram o corpo de Cohen em um túmulo fortificado digno de um faraó. Mas não parou por aí. Conforme um ex-funcionário sírio, a Síria o sepultou 3 vezes, em 3 locais diferentes, e eles afirmam não saber mais onde está seu túmulo. Eli Cohen, herói israelense, foi morto durante seu serviço altruísta ao país. Por todo Israel, escolas, ruas e parques receberam seu nome. Sua bravura, patriotismo e informações vitais para o sucesso militar de Israel lhe renderam o título em Israel de Nosso Homem em Damasco. Ademais, seu altruísmo inspirou gerações judaicas a servirem seu país. No 40 graus aniversário de sua morte, o primeiro-ministro Ariel Sharon denominou Cohen como um lutador que virou lenda ao entrar sozinho na Toca do Leão. A incrível história da astúcia, bravura e altruísmo de Eli Cohen é coisa de lendas. Cohen auxiliou Israel a se estabelecer como uma respeitável potência militar através da Guerra dos 6 Dias vitoriosa. E medo em escala global. O Mossad é de fato uma agência de inteligência de alto nível, comparável à Agência Central de Inteligência e ao MI6. E hoje a fama de Eli Cohen está em ascensão. Uma minissérie da Netflix, The Spy, contará a história de sua vida, estrelada por Sacha Baron Cohen e escrita por Gideon Roth, o criador de Homeland. A história de Eli Cohen é a de um autêntico herói israelense. Exibe os sacrifícios que alguns fazem pela pátria e o quão longe vão para proteger sua casa. Obrigado por assistir. Vejo vocês na próxima semana.